Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Psim, docente dos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UPF. E na última aula nós falamos sobre a predição do tempo de secagem nos períodos de taxa constante e nos períodos de taxa decrescente, certo? Onde tudo está associado com esse comportamento geral da secagem, né? Então, hoje, é, e o grande, a grande questão aqui, né, é nós conhecermos o valor, né, dessa constante R aqui, né, que é chamada de velocidade de secagem. Então, na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar exatamente com a predição predição da velocidade de secagem. Definimos aí pela letra E. Certo? Então, é esse o tema da aula de hoje. Bom, para nós iniciar aqui um breve comentário a respeito disso, né? Nós temos que retomar aquela ideia, né? De um sólido, né? De um sólido, certo? E aqui eu vou desenhar uma superfície plana, apenas para termos didáticos, tá? Mas não necessariamente tem que ser uma superfície plana, tá? Não é obrigatório que seja uma superfície plana, poderia ser uma partícula, poderia ser né, qualquer forma geométrica aí de um sólido, tá? Então a gente pensa aqui sempre numa placa de secagem, né, numa bandeja de secagem, é a forma mais simples de ver isso, né? Onde esse essa superfície, certo? Essa superfície, ah, ela está sofrendo a ação aqui de um ventilador, certo? De uma corrente de ar. Deixa eu desenhar esse ventilador aqui um pouco mais para cá, só para aproveitar melhor aqui, tá? Uma corrente de ar, certo? Essa corrente de ar provoca uma transferência de calor por convecção para a superfície do sólido, uma quantidade de calor transferida para a superfície do sólido, certo? E esse sólido, por sua vez, responde, tá? Responde fazendo com que um fluxo de massa, né, um fluxo de água, é, é, seja evaporado, tá? Então, uma quantidade de água é evaporada, certo? E aí nós temos algumas situações, tá? Então, a gente sabe que durante a secagem nós temos um período transiente, né? No início da secagem, onde o sólido aquece, onde as coisas tendem a entrar em uma condição é, é, de, de constância, né? E posterior a gente tem um período, né, que é chamado período de taxa constante, certo? Um período de taxa constante, onde nós temos algumas características, né? Dentre elas, né, é que nesse período, tá, o valor da velocidade de secagem, né, ele é constante, tá? Então, no período constante, no período de taxa
constante, né? Se dx dt também é uma constante, tá? Posteriormente, nós temos o período de taxa decrescente, onde dx dt reduz, então, por consequência, a velocidade de secagem também reduz. E no fim, nós temos o período final da secagem, onde diversos fatos né, podem acontecer. Bom, então nós vamos pegar nesse período de taxa constante, tá? Então, no período, até vou colocar aqui em cima, no período de taxa constante, certo? Constante. Nós temos essa condição. Mas mais do que isso, né, nós temos algumas situações. Por exemplo, uma das situações é que a superfície do sólido, né, ela está superfície com muita água disponível, certo? Então, se a superfície do sólido está com água disponível, né, nós temos aqui que a temperatura dessa superfície tem que ser necessariamente a temperatura de bulbo úmido do gás de secagem. Então, isso aqui a gente viu lá, lá no, lá no, lá no comportamento geral da secagem, certo? Deixa eu continuar aqui a numeração. Nós devemos estar na equação 15, então vamos pegar aqui e continuar a numeração. Equação 16, certo? Então, uma consideração aqui que TW é igual à temperatura de bulbo. Tá? Bom, esse calor transferido que eu vou chamar aqui por convecção, certo? Vou chamar um calor transferido por convecção, ele pode ser transformado, né? Então, o calor convecção, ele pode ser transformado em duas parcelas. Uma parcela vai promover a evaporação da água, tá? E num processo de evaporação, então, eu tenho uma quantidade de calor latente, né? E outra parcela poderia aquecer o material, que é o chamado de calor sensível, certo? Então, esse fluxo de calor convectivo, né, ele pode promover essas duas alterações. Porém, se nós lembrarmos uma das situações também características do processo de secagem no período de taxa constante, né, por essa quantidade de água em abundância que nós temos no material, e se tem água aqui na superfície, quer dizer que eu vou ter mais água ainda aqui no interior do material, né? Por essa quantidade de água que nós temos no componente, acontece que a temperatura do material ela se mantém relativamente constante, tá? Durante esse período de secagem. E se a temperatura se mantém relativamente constante, o que acontece é que esse termo aqui é praticamente nulo, certo? Então, nós chegamos a uma equação que a quantidade de calor transferida por convecção é igual à quantidade de calor latente no material. Muito bem. Agora eu vou usar algumas equações de transferência de calor. Então, por exemplo, o calor transferido por convecção, né, da transferência de calor,
né? O calor transferido por convecção vai ser igual a coeficiente convectivo, área de troca térmica, temperatura do meio menos temperatura da superfície do material, certo? Vamos guardar essa equação 19. Já o calor latente, certo? Já o calor latente, nós temos que, então, que latente igual a quantidade de água, a vazão máxima de água evaporada, vezes o calor latente de vaporização da água. Equação 20, certo? Em relação a essa quantidade de água que vai evaporar aqui nesse caso, né? Eu posso escrever isso em função da variação da umidade. Tá? Então, da variação da umidade do material. Tá? Da seguinte forma. Que a vazão máxima de água vai ser igual à velocidade de secagem, tá? Lembrando que a velocidade de secagem é em quilograma de água por metro quadrado segundo, né? Vezes a área da seção transversal. Equação 21, certo? Dessa forma, substituindo a equação, nós temos que, primeiro, a quantidade de calor latente é igual a velocidade de secagem vezes a área de troca térmica vezes o calor latente de vaporização. Certo? Então, usando as equações 19 e 22, certo? Nós temos que H, coeficiente global de coeficiente convectivo de troca térmica, A, T infinito menos TW, é igual a R, área de troca térmica, calor latente de vaporização. Igualando os termos e simplificando os termos e rearranjando a equação, nós temos que a taxa de secagem, aliás, a velocidade de secagem, certo? No período de taxa constante, é igual a o produto, então, aqui, né? O produto do coeficiente de transferência de calor vezes a temperatura do meio menos a temperatura do material, dividido o calor latente, né? Nossa equação 23. Então, a partir dessa equação 23, certo? Eu posso calcular a taxa de secagem convectiva aqui, né?
a taxa de secagem para um processo convectivo de transferência de massa, tá? Então, o grande segredo aqui, tá, está em como estimar H para secagem, certo? E aí vocês vão lembrar lá da parte de transferência de calor, né? Que H é igual a uma função do número de Nusselt, do número de Reynolds e do número de Prandtl, né? Então, essa função aqui, né, são correlações. Correlações, certo? Então, correlações, a correlação de Dietz-Buerter, a correlação de Petkov, a correlação de Gnielinski, e assim vai. Sider-Tate, e assim vai, né? Da mesma forma, a secagem desenvolveu as suas correlações, tá? Então, por exemplo, para a secagem, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um primeiro exemplo. Secagem paralela. Secagem no paralelo, tá? Então, para secagem no paralelo, com gás no paralelo, só lembrando para vocês, aqui no paralelo tem o sólido e o gás é paralelo ao sólido, tá? Então, tipo de secagem que eu vou colocar, tipo de secagem, tá? Aqui eu vou colocar a equação, tá? Vou deixar um pouquinho mais de espaço. E aqui eu vou colocar a fonte para vocês consultarem isso aqui depois, tá? Com mais propriedade, tá? Vamos fazer uma espécie de uma tabelinha aqui, tá? Então, quando a secagem é no paralelo, nós temos que H é igual a 0. Só um minutinho aqui, que saiu aqui do local, aqui, pronto. Aqui, muito bem. Então, H é igual 0,0204 vezes G na 0,8. Tá, mas agora apareceu outra coisa aqui, professor. O que é esse G? Tá? G é chamado de velocidade mássica, tá? Então, G, depois eu coloco aqui como é que eu calculo o G, tá? Então, vou deixar aqui, ó, deixar mais ou menos aqui. O G é a velocidade mássica, tá? Velocidade mássica. Ele tem unidade de quilograma por metro quadrado segundo, tá? Ou hora. Deixa eu ver, aqui nesse caso aqui dessa correlação é em hora mesmo, tá? Então tem que cuidar aqui a unidade, tá? Então aqui é uma referência do Jancoplis, tá? Jancoplis, 1998. Nosso livro base lá de cabeceira, é 1998, tá? Então lá na página 604, vocês têm essa equação, tá? Outra equação, também que está lá no Jancoplis, tá? É a seguinte. Para secagem no perpendicular, ou seja, gás de secagem perpendicular ao sólido.
tema da nossa primeira aula sobre secagem, né? Então, nesse caso, H vai ser igual a 1,17 vezes G na 0,37. E, de novo, nós temos como referência aqui o Jean Coples, tá? Nós temos como referência aqui o Jean Coples, tá? Eu vou continuar numerando as equações para depois vocês não se perderem. Então, essa aqui é 24, essa aqui é 25, tá? Certo? Bom, mais adiante, no Jean Coples, tá? Ele vai falar sobre alguns outros processos de secagem, tá? Especificamente, ele vai falar sobre um processo que nós vamos trabalhar na nossa no nosso conteúdo de aula, que é a secagem em leitos, tá? Então, em leitos de contato. Então, nesse caso aqui, nós temos que os coeficientes para a secagem transversal, tá? Então, secagem transversal, lembrando, secagem transversal atravessa o material, o gás de secagem atravessa o material, então no caso do leito é uma secagem transversal, tá? Então nós temos que uma primeira equação, H, vai ser igual a 0,151 G na 0,59 dividido por o diâmetro de partícula na 0,41, tá? Isso para dp vezes gt sobre μ maior que 350. Se vocês olharem isso aqui é Reynolds, tá? Isso aqui é Reynolds, tá? Já para valores inferiores, então, né, já que tem para valores superiores, então H igual a 0,15 vezes G na 0,49 sobre dp na 0,51, tá? Isso para Reynolds de meio poroso menor do que 350, tá? Então, isso aqui é Reynolds, vou botar aqui, Reynolds de meio poroso, tá? Então, são duas outras correlações. Isso para secagem transversal. Tudo isso aqui, gente, todas essas equações, tá? São equações do Jean Coples, tá? Vou fazer uma pausa aqui no vídeo. Bom, minha pausa no vídeo foi para buscar duas outras fontes, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos puxar aqui uma linha, tá? Lá agora nós começamos como referência, tendo McCabe 1993 aqui, tá? 1993, lá na página 801, 780 do livro, tá? Então, ele traz aqui também uma secagem aqui no paralelo,
certo? Então, ele traz assim, que o coeficiente de película é igual a 24,2 vezes G na 0,37, tá? Deixa eu botar, eu parei de colocar aqui as equações, então essa aqui é 26, essa aqui é 27, é importante porque essa aqui 28, eu sou, professor, mas é muito diferente da outra, vai dar valores muito diferentes. Não, essa aqui está no sistema inglês, tá? E no sistema, desculpa, esse aqui é o perpendicular, só um pouquinho. Isso aqui é para perpendicular, tá? Perpendicular. E no paralelo aqui, tá? Opa. No paralelo, tá? Ele coloca que H vai ser igual a 8,8 G na 0,8 dividido por DE, eu já vou explicar o que é o DE, não é o diâmetro de partícula, na 0,02, tá? Então, depois a gente faz uma lista de unidades aqui, também do Mackay. Por fim, uma outra referência que eu adicionei para vocês, professor, mas por que tantas? Porque são situações diferentes, então, né, podem ter resultados diferentes, tá? Então, podem nos dar resultados diferentes, tá? Então, o livro do Toledo, né, ele traz no paralelo alguma coisa muito parecido com o Jean Coples. Então, aqui no paralelo, a referência é o Toledo, uma referência mais nova, né, pessoal? O Toledo aqui é um livro de 2018, que vocês têm aí disponível, tá? Então, aqui o H é igual a 0,0128 G na 0,8, tá? Isso aqui seria em sistema inglês, tá? Então eu já vou pegar aqui no sistema, ele dá a conversão para o sistema internacional, né? Então 14,305 G na 0,8, tá? E no perpendicular, H igual a 413 vezes G,5 vezes G na 0,37. Também outra referência aqui do Toledo, tá? Obviamente que se vocês buscarem na literatura, vocês vão encontrar bastante estudos a respeito disso, né? De equações para coeficiente convectivo, mas esses são alguns aí que vocês podem utilizar. Então vamos lá. G é a velocidade mássica, certo? Velocidade mássica. Tem unidade... só um minutinho, tá? Então, vamos numerar aqui, acabar de numerar as equações. Essa aqui é a 29, essa aqui é a 30, e essa aqui no cantinho é a 31, tá? Então, nas equações do Jacob-Coples, tá? Que são a 24 até a 27, tá?
nas equações do Jancopoulos 24 a 27, tá? Então, nas equações 24 a 27, G está ou é em quilograma por metro quadrado hora, tá? Já na equação do nas equações do McCabe, tá? Na equação do McCabe, na equação 28, G é em libra por pé quadrado hora, tá? Na equação 29, que também é do McCabe, e nas equações do Toledo, então 29 a 31, G é em quilograma por metro quadrado segundo. Então vejam que aqui a gente tem que respeitar a unidade na correlação, tá? O H é o nosso coeficiente de película, né? Tá. Então, em todas as equações, o H aqui está em watts por metro quadrado graus Celsius, exceto na equação, obviamente, na equação 28, em que é dado em BTU por pé quadrado hora grau Fahrenheit, né? Ó, equação do sistema inglês, então a equação aqui no sistema inglês, ele vai ser dado no sistema inglês, tá? Só mais um detalhe aqui, tá? Para eu calcular, depois eu falo para calcular G. Vamos ver aqui mais que unidade aqui. Então dp é diâmetro de partícula, é o diâmetro de partícula em metros, obviamente, né? E D é o diâmetro equivalente, tá? Também nesse caso aqui em metros, certo? Diâmetro equivalente do canal é área molhada, 4 vezes a área molhada sobre perímetro molhado. Vocês já fizeram isso em algumas outras situações. Mais alguma unidade, dpde, mi é viscosidade, e obviamente qualquer uma propriedade a gente calcula na condição do gás de secagem. Bom, então a gente falou no G, né, nesse parâmetro de velocidade mássica, mas não definimos ele, mas não calculamos ele. Então G pode ser dado pelo produto da vazão mássica
vazão mássica dividido pela área transversal, certo? Ou a velocidade vezes a massa específica do gás de secagem. Acho que era a equação 32. Bom, vou dar mais uma pausa aqui para nós ir lá buscar um exemplo no livro, certo? Bom, pessoal, então como exemplo aí para a gente exercitar essa parte, né? Eu vou trazer o exemplo do 9.6-3 do próprio Jancoplis, tá? Esse é um exemplo que está comentado lá no livro, então sugiro vocês que além dos comentários aqui de aula, vocês deem uma olhada nos comentários do próprio autor, né? Então é um exemplo que vocês podem usar aí para depois fazer os outros exercícios no livro. Então aqui ele fala que tem uma bandeja, né? Essa bandeja tem dimensões de 0,457 metros por 0,457 metros. E ela tem uma profundidade aqui, tá? Então, vocês sabem que eu sou péssimo aqui no desenho técnico, né? Então ela tem uma profundidade aqui, tá? Uma altura aqui de 25,4 milímetros, tá? Os lados e a base são isolados, então só passa calor por cima mesmo, né? E o calor se transfere por ar paralelo a essa bandeja, tá? Eu não comecei essa bandeja, até proponho aqui nós iniciarmos de novo, tá? Então vamos desenhar essa bandeja na direção certa aqui, que daí fica até mais fácil de vocês entenderem, certo? Então aqui tá a bandeja, tá? Aqui tá a bandeja, tá? E o ar flui paralelo a essa bandeja aqui, né? Fazendo a troca térmica com o material, né? Que está aqui dentro dessa bandeja, certo? O material está aqui dentro da bandeja, tá? Bem, muito bem. Então só vamos representar aqui numa outra cor, só para dizer que aqui não tem transferência de calor, tá? Então aqui não tem transferência de calor, só lá dentro da bandeja, tá? Isolado. Muito bem. Então aqui o ar, tá? Está a uma velocidade de 6,1 metros por segundo, tá? 6,1 metros por segundo. E o ar está a 65,6 graus Celsius e tem uma umidade, tá? E tem uma umidade de 0,01 kg de água por quilograma de ar seco, tá? Então, o que ele pede aqui para estimar o valor de R, tá? Então, se o valor de R é o que nós queremos, então nós vamos buscar uma das correlações que a gente conversou agora até há pouco, né, para calcular esse valor de R. Então, eu vou usar a correlação do próprio Jancoplis, né, a equação 24, e depois vocês podem comparar esse valor com outras correlações que vocês viram, né? Então, aqui nós temos que H é 0,0204 vezes G na 0,8, tá? Então, H é igual a 0,0204 vezes G elevado na 0,8. Por que H? Porque nós vamos calcular aqui o R através, né, a taxa através da equação 23, tá?
Então, R vai ser igual a H, T infinito menos TW, dividido pelo calor latente de vaporização. Certo? Muito bem. Então, o que nós temos que ver aqui é esse valor do G, né? Como é que nós chegamos a esse valor? Então, a gente sabe que o G vai ser a velocidade vezes a massa específica do ar. A velocidade nós sabemos que é 6,1, né? E o que nós precisamos agora descobrir é a massa específica do ar. Massa específica do ar é uma propriedade psicométrica que é o inverso do volume específico. Então, nós vamos achar esse valor na carta psicométrica. Certo? Lá na carta psicométrica. Como? Por esse par de informações que nós temos. 65,6 e 0,01 kg de água por quilograma de sólido seco. Então, eu tenho uma carta psicométrica aqui que eu estou abrindo, certo? Então, a carta psicométrica que vocês têm lá disponível, tá? Então, eu vou pegar aqui na temperatura, deixa eu tentar mexer nesses... Na temperatura de 66 graus Celsius, tá? 65,6, perdão. Então, aqui é 60... Aqui é 60, 65, dá mais ou menos nessa linha aqui, e com uma umidade com uma umidade absoluta de 0,01 aqui na direita. Então, nós temos o padrão, né? Nós temos aqui um ar, né? Com aproximadamente 6% de umidade relativa, uma temperatura de bulbo úmido de 29 graus Celsius, certo? E um volume específico de 0,97 metros cúbicos por quilograma, tá? Então, as duas informações mais importantes que nós temos que tirar aqui é que a TBU é 29, né? E o volume específico é 0,97. Tá? Então, lá da carta psicométrica, eu tenho que a temperatura de bulbo úmido é 29 graus Celsius e o volume específico do ar é 0,97 metro cúbico por quilograma de ar seco. Tá? Bom, agora, o que eu tenho que calcular aqui, né, é lembrar que esse volume específico, certo? Esse volume específico é por quilograma de ar seco. E o ar é algo que é úmido, tá? Então, quando eu vou calcular a massa específica, o que eu tenho que fazer? Tá? O que eu tenho que fazer? Né? Em 1 quilograma de ar seco, eu tenho 0,97 metros cúbicos. Porém, nesse caso, eu tenho, em 1 quilograma de ar seco, eu tenho mais 0,01 quilogramas de água. Tá? Então, mais 0,01 quilograma de água. Tá? Então, se a gente for ver aqui, a massa específica vai ser 1 mais o H dividido pelo volume específico do ar seco. Tá? Então, nós chegamos aqui, né, fazendo uma continha rápida, nós chegamos que o valor da massa específica é 1,04 quilogramas por
metro cúbico. Quilograma de ar mais água por metro cúbico de material, né, de ar, tá? Dessa forma, nós chegamos que o G vai ser igual a 6,1 metros por segundo vezes 1,04 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, 6,3 quilogramas por metro quadrado segundo. E aí lembrem que a equação do Jacobi eu tenho que transformar isso para zero, então, para horas. Então, 3.600 segundos por uma hora, tá? Então, G vai ser igual a 22.865 kg por metro quadrado hora. Agora, esse valor eu vou aplicar, então, na equação do H. H igual a 0,0204, G na 0,8, tá? Então, H é igual a 0,0204, só conferir a equação aqui, vezes 22.865 elevado na 0,8, tá? Então, H vai ser igual a 62,65 watts por metro quadrado graus Celsius. E aí, se vocês lembrar de novo das aulas de transferência de calor, e especialmente das aulas de laboratório, né? Vocês vão lembrar que o professor comenta, né, que coeficientes de película de gases são na ordem de 1 a 100 watts por metro quadrado graus Celsius. Então tá bem fechadinho aí nessa ordem, né? Uns 100 a 200 pode chegar a valores maiores, tá? Mas não muito maiores. Então, pessoal, chegando nesse resultado, nós podemos calcular o nosso valor. Só fazer aqui um voltar, que eu apaguei umas coisas, né? Ir agora. Então, o nosso valor aqui do nosso R, tá? Então, vamos lá calcular o R agora. Então, calculando R vai ser igual. O H, 62,65, vezes a temperatura infinito, 65,6 graus Celsius, menos a temperatura da parede, que é a nossa temperatura de bulbo úmido, como a gente viu lá na primeira aula de fundamentos, tá? Dividido pelo calor latente. Então, o calor latente aqui nesse caso, de novo, é na temperatura que a água evapora. Então, se a água está na temperatura do bulbo úmido, ela vai evaporar nessa condição termodinâmica, tá? Então, eu vou pegar lá o programinha, né, das propriedades psicométricas do ar, propriedades do vapor, né? Então, eu vou colocar aqui apenas a temperatura, né? Vou colocar aqui para a temperatura de 29 graus Celsius, né? 29 graus Celsius, tá? E vou ter aqui a entalpia, tá? A entalpia
Não calculou, só um pouquinho. 29 graus Celsius, né? Vou ter entalpia de vaporização de 2.432,2 kJ por quilograma, tá? Então, voltando aqui para os nossos dados. Dois mil quatrocentos e trinta e dois vírgula dois quilojoules por quilograma, tá? Só fazendo um balanço de unidades, aqui nós temos watts por metro quadrado graus Celsius e aqui nós temos graus Celsius, tá? Então, aqui o que que acontece? Graus Celsius vai simplificar com graus Celsius, né? Certo? Watts é joules por segundo, tá? Joules por segundo, né? Então, o que está sobrando aqui são esses 2 quilogramas aqui. Então, eu vou simplificar esses 2 quilogramas. E aí, eu vou ter joule, simplificando com joule, né? E sobrando aqui como unidade, se vocês fizerem, gramas por metro quadrado segundo, né? Que é uma unidade DR, tá? Então, o que eu vou ter como unidade aqui é grama por metro quadrado segundo. Ah, então, resolvendo esse problema, nós temos que um valor final de 0,943 gramas por metro quadrado segundo. E agora eu poderia calcular, por exemplo, um tempo de secagem de um determinado material. Muito bem, pessoal, então esse era o exercício de hoje, tá? Essa era a atividade de hoje, tá? Espero vocês na nossa aula presencial com dúvidas.